Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E para falar hoje sobre epidemia da obesidade e formação médica, temos ele que tem residência no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e formado pela UFSM, que é a Universidade de Santa Maria, membro integrante do Instituto Digestivo, daqui a pouco ele explica o que é, preceptor do Programa de Residência Médica de Cirurgia Geral do Aparelho Digestivo da Santa Casa de Porto Alegre. Com este vasto currículo, vamos receber hoje no nosso programa o Dr. Juliano Chibiak. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui conosco. E comece contando quem é o Juliano que tu faz, além de dar entrevista aqui pra gente. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem está nos olhando, né, Gisiel? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Gisiel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao pessoal da Cristal, a partir da Cindy, pelo convite. É muito bom poder estar falando em saúde e, com certeza, para um público que domina muito os temas de saúde, né? Então, como tu bem salientaste ali, eu tenho o privilégio de ser um membro integrante de uma das equipes mais importantes do sul do país, que é o Instituto Digestivo, capitaneado pelo nosso amigo e colega Dr. André Vicente Brigolin. Fiz minha formação, né, cirurgia geral no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, antigo Hospital da Cidade de Passo Fundo. Posteriormente fiz especialização em cirurgia do aparelho digestivo na UFSM, no Hospital Universitário de Santa Maria, e depois fui voltando para Porto Alegre, né? Quem é o Juliano, então, no meio disso tudo? Eu sou nascido e criado no Alegrete, vim fazer faculdade depois, né, do ensino médio. Trabalhei na FIPAM, tá? Só para te avisar. Ah, é mesmo? Fui na FIPAM inteira lá em 2019. Muitos craques mundiais saíram do FIPAM, né? Exatamente. Então, vim fazer minha formação em Porto Alegre e depois disso tudo, né, quis a vida que eu reencontrasse, né, uma amiga de infância e aí tivéssemos a nossa família juntos. Sou pai de 3 amáveis crianças, né, Gonçalo, Francisco, Mercedes. Sou casado com uma pessoa que é uma pessoa assim formadora de opinião, que toca o coração das pessoas fazendo o trabalho dela por onde ela passa, e junto a gente tenta fazer pessoas melhores, que são os nossos filhos. Eu acho que esse é o grande legado quando a gente tem filhos, né? Tentar fazer seres humanos para o mundo. Então esse sou eu, e no meio dessa correria toda, né, faço algo que eu amo, que é a cirurgia. Que legal. Né? Então isso aí para mim, esse é o Juliano no dia a dia. Quais são os nomes dos herdeiros mesmo? Gonçalo, Francisco e Mercedes. Mercedes, muito legal. São os 3 pequenos lá de casa. Muito bom. O que te motivou a se especializar no aparelho digestivo? Então, eu sempre fui muito ratinho de bloco cirúrgico, na época da faculdade ainda. Gostava muito do ambiente cirúrgico e a cirurgia do aparelho digestivo me chamava muita atenção. Mas, dentro da realidade do contexto que eu vivia, talvez era uma coisa muito distante. Eu sabia para mim que eu queria ser cirurgião, mas no término da faculdade eu ainda fui trabalhar. Eu e mais um grupo de colegas não fomos para as residências e fomos trabalhar. Eu trabalhei 3 anos numa cidade chamada Panambi, Tá. né? E lá fiz grandes amigos, tenho compadres até hoje de Panambi. E ali dividi meu tempo trabalhando entre Panambi e Juí. E depois, ao término do 3º ano, né, fiz provas, passei em Passo Fundo e algumas outros serviços também, mas optei por Passo Fundo até pela proximidade que existia com Panambi e região. E dali foi um momento muito legal assim para desenvolver, né, a minha formação. E aí, quando estava na época de optar por fazer uma especialidade, né, eu vim fazer um estágio em Porto Alegre e eu digo, tia, mas é digestiva mesmo que eu quero, né? Aquilo ali para mim foi... Isso em que ano foi? Faz bastante tempo, faz uns 12 anos por aí. Sim. E aí, 12, 13 anos por aí. E aí, para mim aquilo ali foi um divisor de águas, né? E claro, como lida com muita alta complexidade do aparelho digestivo, eu me baseei muito no que eu queria fazer depois.
E quando eu fui fazer prova, os serviços que tinham vagas na cirurgia do aparelho digestivo, a grande maioria tinha uma vaga só. E aí, na época, eu passei em 2 serviços de Porto Alegre e passei em Santa Maria. Aí, a escolha de Santa Maria foi porque o cirurgião que mais fazia cirurgia bariátrica no estado era o chefe do serviço de residência médica do aparelho digestivo do Hospital Universitário de Santa Maria, que é o Dr. Glauco Alvarez. Esse foi o motivo pelo qual eu escolhi Santa Maria. E também, que meus pais ainda moram no Alegrete. Sim. Eu coloquei na balança de, cara, é a última oportunidade que eu vou ter de conviver mais próximo dos meus pais. E de fato, assim, principalmente no 2º ano, eu consegui fazer exatamente o que eu havia pensado antes de entrar no serviço, né? Porque nós fazíamos um rodízio de sala no bloco cirúrgico com o pessoal da mastologia. Aí, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, um dos turnos, né, dos dias que era de bloco cirúrgico nosso, nós dividimos com a masto. E aí, no dia anterior, eu conseguia me organizar e só ligava para minha mãe e digo, fui jantar contigo aí. E foi maravilhoso. Porque a medicina A proximidade, eu fiquei sabendo que o cinema de Santa Maria muitas vezes foi o cinema do povo de Alegrete. na verdade, da região, né? É próximo? Quantos quilômetros são mais ou menos Santa Maria Alegrete? 200 e alguma coisa, não me lembro com Mas é uma exatidão. tocadinha, Não é do lado. Não é tão atravessar a perto. ponte do Guaíba ali. Não é do lado. É que 40 quilômetros. o que acontece? Os cinemas tinham em todas as cidades de médio porte, né? Só que depois, com o advento do VHS, com o Sim. DVD, terminou com os cinemas. Para quem Depois, não sabe o que é DVD, no mundo de hoje, né? Não é só entrar lá na Netflix, escolher teu filme. escolher o streaming ali, né? Antigamente tinha que pegar um CDzinho, colocar no aparelho, DVD, que é tipo o PlayStation 5 que tu tem em casa hoje, deixar rodar e olhar o filme. E antigamente tinha a fita, né? Exatamente, VHS. E tu tinha que entregar rebobinado. Tinha que rebobinar a fita, voltar o filme, se entregar, se não rebobinar, tinha que pagar multa isso na aí. locadora. E locadora é uma coisa que não adianta nem tentar explicar, porque vocês não vão saber o que é. Não, mas assim, claro, e as redes de cinema, depois quando entraram só nas cidades de maior porte, né? Sim, Passo Fundo, Caxias, Santa Maria, e aí era da região, mas hoje mudou muito essa realidade, né? Hoje sim. tem mais cinemas distribuídos aí, né? E então, assim, e essa questão dessa descoberta principalmente pela bariátrica, ela começou nesse sentido. Já na cirurgia geral, em Passo Fundo, eu tinha esse contexto, né, de contato, mas depois Santa Maria foi uma imersão muito maior, né? E depois, no 2º semestre do meu R+, do meu R2, eu consegui ir trabalhar no consultório com o Dr. Glauco, e aí eu fazia muito o pós-operatório desses pacientes. Eu chegava a avaliar 10 pacientes de pós-operatório de bariátrica, né, por dia. Isso aí me deu uma experiência violenta para entender esse contexto, porque é uma epidemia. Quando a gente fala de bariátrica, parece uma coisa distante, né? A gente ou conhece algum vizinho, ou tem algum familiar que flertou com a ideia de fazer uma bariátrica, ou fez uma bariátrica, então a gente não tem a proximidade do que é o dia a dia de um paciente obeso. E aí, quando tu começa a entender os contextos, os motivos pelos quais eles estão inseridos nesse grupo, tu começa a ver que o detalhe é muito maior do que uma situação estética. Né? O tema é muito interessante e eu vou acabar fugindo bastante da pauta aqui. Pode seguir a tua explicação. Eu tô formulando umas perguntas aqui que eu não posso deixar tu ir embora sem falar. Tá bem. Então, assim, hoje a gente vive, né, uma epidemia de obesidade no mundo. Né? Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas com sobrepeso e dentro desse número nós temos 700 milhões de adultos obesos no mundo. Né? No Brasil, nós temos mais de 50% da população com sobrepeso e desse grupo... Mais de 50%? Mais com sobrepeso, né? E tem uma conta... Sim, eu sou um doce. Tem uma conta bem fácil aí que o pessoal pode fazer em casa. Pega o teu peso, divide pela tua altura. Vai dar um número quilométrico na calculadora, divide de novo pela tua altura. Certo? Se for acima de 30, é obesidade. De 35 a 40, se o paciente tem comorbidades, pressão alta... For um número o quê? Se for acima de 30 esse número. Acima de 30. Já é classificado obesidade. Entre 25 e 30, sobrepeso. Certo? É o IMC isso não? IMC. Tá. 35 a 40, se o paciente tem comorbidades, pressão alta, diabetes, problemas articulares, né, refluxo, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Esses são elementos que, sim,
podem indicar, né, são dentro dos protocolos hoje chancelados pelo Ministério da Saúde, eles e pela ANS, eles podem sim ter indicação cirúrgica. Pacientes que têm IMC acima de 40, com ou sem comorbidades, têm indicação cirúrgica, só pelo IMC. Então, assim, ó, esse bolsão, né, de pacientes que estão dentro desse contexto é muito grande. Hoje, no Brasil, se opera menos de 2% dos pacientes que precisam de cirurgia. Menos de 2%. Então, nós temos um volume muito grande de pessoas em idade ativa, principalmente 20 a 39 anos, obesos, ganhando menos, produzindo menos, daqui a pouco fazendo fila em emergências com situações agudas de saúde, crises hipertensivas, né, problemas de angina, dores no peito, problemas articulares. Então, assim, ó, isso é um problema social muito grande. E se a gente começar a entender de que isso é uma situação de saúde pública, que a gente tem que pensar lá na infância, o mapa é muito grande do que a gente tem que desenhar. Hoje nós temos no Brasil quase 13% das crianças, tá, de 5 a 9 anos com índices de obesidade. A pergunta que eu tenho, são muitos. Eu até vou ter que meio que esquecer o que está aqui, porque eu tenho certeza que o que eu vou te perguntar é mais objetivo para o nosso povão aí nos escutar. Em outro momento a gente faz um podcast com mais tempo, aí a gente entra no negócio mais técnico. Mas, bem resumidamente, obesidade é doença? É doença. Sim, Tá. obesidade é doença, ponto. E ela potencializa outros fatores de saúde também por Claro. ser obeso? Sim, boa pergunta, tá? Obesidade nunca foi uma situação estética, certo? Ninguém está obeso porque quer, porque deseja. Isso é uma situação... a gente convive com equipes multidisciplinares. Talvez, dentro do rol da ANS, nenhuma cirurgia seja tão amplamente discutida por várias pessoas para um paciente só do que a bariátrica. Por quê? Porque pelo protocolo, né, que hoje as operadoras se utilizam, mas ele foi chancelado, sim, pelo Ministério da Saúde, esses pacientes precisam ter avaliações do psicólogo, do clínico, da nutricionista e do próprio cirurgião. No mínimo. Dependendo do paciente, precisa ter avaliação cardiológica, avaliação endocrinológica. Então, são várias pessoas, vários profissionais pensando o mesmo paciente e tentando entender o contexto de saúde e doença desses pacientes. A tua pergunta foi pontual e muito bem elaborada. Obesidade é uma doença, sim. E como doença, se não tratada, ela começa a trazer as consequências de uma doença não tratada. Hipertensão, diabetes, né, problemas articulares, esteatose hepática. Esteatose hepática é gordura no fígado. Às vezes quem tem uma esteatose, gordura no fígado, eu tenho comido gordura. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a principal causa de transplante hepático são pacientes que num passado recente tiveram esteatose hepática, porque ela vai caminhar, se não tratada, para uma cirrose gordurosa, né, e aí se torna insuficiência hepática. Pode vir até ter um hepatocarcinoma, dependendo do caso. A obesidade, eu sempre digo para os meus pacientes, principalmente que a gente lida com uma gama de pacientes muito jovens, 20 a 39 anos, são pacientes que estão no auge da sua produtividade, do ponto de vista físico, não intelectual, mas físico, eles estão no auge. Então, tu imagina tu ter a tua vida ceifada por uma situação física, né? Então, e esses pacientes por si só, ao ter um diabetes, ao ter uma hipertensão associada, o que tu vai te predispor ali na frente? A ter um AVC, a ter um infarto agudo do miocárdio, a ter as consequências danosas, que dependendo da idade, ela é fatal. Agora, dependendo da idade, uma pessoa mais velha, sim, vai ter condições de conviver com uma situação de AVC em recuperação, mas dependendo da idade, um adulto jovem morre disso aí. Então, assim, é um problema muito grave de saúde pública que nós temos, não entender isso como uma doença, tá? Porque imagina, quase 13% de crianças com índice de obesidade, elas não se tornaram obesas do dia para a noite. Elas têm Aí tem uma pergunta de criança. O senhor falou antes de criança que tem tendência, ou a gente pode identificar.
Como que aquela criança que é magrinha até os 13 anos, do nada ela começa a ficar cheinha e daqui a pouquinho tá obesa? Tem como identificar lá na infância que ela tem essa tendência com o pediatra, sei lá. O pediatra é o grande aliado disso tudo, né? O Ah, pediatra, se vocês pegarem a carteira da criança, né, a gente fica muito aliado na questão das vacinações, que tem aquela sim, carteirinha que sim, eles ganham, né? isso. Mas aquela carteirinha é um boletim informativo de cada processo que as crianças estão passando, independente do momento de vida que eles estejam. Aqueles processos têm que estar identificados e catalogados ali pelo pediatra, né? Então, assim, ó, aquilo tem situações identificáveis ainda na primeira infância, tá? Mas existem situações que vão se apresentar ao longo do caminho que tem que ter acompanhamento. Situações endocrinológicas, situações hormonais que podem se apresentar, que podem vir a trazer esse desfecho todo que tu comentou, que é contornável, certo? Hoje nós temos um grande aliado, e isso tu só começa a entender no momento que tu entende o que acontece fisiologicamente. Se tu entende a fisiologia da coisa, tu vai entender onde é que está errado na fisiologia, daí é a patologia. Para isso existe a medicação. Então, hoje, nós lidamos com uma série de medicações que entraram no mercado muito favoráveis para esses pacientes, né? Os análogos do GLP-1, que está se comentando muito, né? Tem as canetinhas, tem outros via oral também que tem já mais tempo no mercado. Isso são elementos que vieram para acrescentar no tratamento da obesidade. Vou voltar na tua pergunta. Obesidade é doença. Em sendo doença, ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Por isso que a tua vizinha lá, de Tem repente, que ter fez uma manutenção constante. Exatamente. Resultado novo não vem com hábito antigo. Por isso que, de repente, a vizinha que fez a bariátrica, mas ela teve um reganho de peso, parece que não tinha feito cirurgia. Essas situações, quem é que... Vamos entrar no cerne da situação. A cirurgia está lá. A equipe estava lá para acompanhar. Será que o paciente deu continuidade no seu tratamento? Porque esses questionamentos a gente tem que deixar muito claro quando a gente recebe um paciente. O Leandro Hassum, aquele que é ator, Doutor, né? Ele fez a bariátrica, ele disse que ele é um cara comediante, ele faz as brincadeiras dele, porque ele fez a bariátrica. Ele disse: eu emagreci eu diminuí o estômago, não o cérebro. O cérebro continua o exatamente. cérebro que quer comida, que tem aquela impulsividade. Tem um argumento que eu uso Então ele tem muito, que estar sempre muito se com policiando. meus pacientes, porque principalmente pacientes que têm família grande, que gosta, que tem prazer em reunir a família, prazer em tornar o hábito da união da mesa ser Uhum. aquele alicerce familiar. As demandas não vão parar por causa da cirurgia dele. A ceia de Natal não vai parar, a Páscoa não vai parar, os aniversários não vão parar. Aquela beliscadinha que se dava no meio da tarde, daqui a pouco o item vai estar ali. A questão é, como é que tu vai pesar isso aí? O emagrecimento, ele é um casamento eterno. Reeducação alimentar, e aí sim a cirurgia é um grande aliado nisso, porque todas as técnicas que nós temos hoje, elas têm um elemento de restrição de quantidade de comida que tu consegue ingerir, né? Algumas técnicas são mistas, podem ser metabólicas também, mas restritivas necessariamente todas vão ter um elemento restritivo, e atividade física. Eu queimo hoje o que eu fiz de exercício ontem, certo? Ah, Então, sim, sim. então não tem como, eu não tenho como negociar com o paciente nesse sentido. Mas eu não gosto de fazer. E tu não pode fazer por ele Eu não também. posso fazer por Não ele. pode E fazer eu, por e ele. eu deixo muito à vontade, claro que a gente tem uma carga de orientação e a gente sempre se cerca de profissionais, né, da educação física principalmente, que possam nos respaldar com esses pacientes, entendendo o momento de articulação deles, de biodisposição deles, de musculatura, de massa magra, de massa Sim, de alguma gordura. lesão que ele possa ter que Exatamente, limite o movimento. porque tu entra numa academia desavisada, onde não se tem esse olhar, onde é que está o obeso? Onde é que está o cara com sobrepeso? Escondido lá num canto, caminhando na esteira. Sim, Não é verdade? claro. Aonde esse cara, ele tem que estar queimando massa magra. Ele tem que estar, desculpa, queimando gordura e tonificando a massa magra. A tonificação da massa magra que vai manter a perda de peso dele. Sim. Agora, tu precisa ter uma orientação adequada, senão o cara faz uma lesão e não volta na academia. Então, num primeiro momento, eu deixo muito à vontade os pacientes. Eu preciso que eles caminhem, que eles façam atividades aeróbicas. A gente faz toda uma orientação da progressão e a caminhada começa já na sala de recuperação.
certo? Mas eu tenho que ter esse cara estimulado. Eu deixo eles muito à vontade no primeiro momento. Faz uma atividade que tu te sinta à vontade de chegar da correria do teu trabalho, botar uns tênis e ir lá fazer. Pilates, RPG, academia, o que for. Boxe. Eu adoro. Depois eles começam a entender Alta porque intensidade vem depois. exatamente. E claro, hoje, felizmente, nós temos um volume muito grande de profissionais da área da educação física muito bem treinados, Sim. orientados, atualizados para lidar com esse tipo de paciente. E o resultado é maravilhoso, né? Tu vê o olho nu. Tu vê o paciente de uma semana para outra ganhando no treino, né? Perdendo A perdendo mobilidade, peso. tu vê o cara se esticando melhor, fazendo o que tem que fazer. Se tu conversar com 100% dos pacientes, eles vão dizer isso, né? Que a questão da mobilidade deles, a destreza para a propriocepção deles melhorou muito. Então, nesse sentido, é que a gente tem que se cercar de pessoas que possam dar essa continuidade em ambientes diferentes do consultório e do hospital, né? Primeira entrevista até o momento, gurizada, que eu não olhei pro script. Eu só estou conversando com o homem aqui e está vindo a informação, porque é um tema cotidiano. São mais de 50% da população brasileira que está com sobrepeso, informação que o doutor trouxe aqui. E eu queria ter no mínimo umas 10 horas para falar com ele, mas eu não tenho esse tempo hoje. Tenho no máximo 30 minutos e já estamos estourados. Mas então a gente vai aproveitar esse estudo e dar um abraço no pessoal da Cristal por ter me convidado para aqui, porque eu vou te dizer, eu tinha visto o anúncio desse meeting aqui que estava Aham. tendo, mas a correria do dia a dia às vezes não te permite sentar e parar, né? Mas eu te espero para um próximo episódio com 1 hora, 2 horas, 3 horas, para tu explicar tudo. Tá Aí o que a bem, gente muito pode obrigado. entender. Mas antes de tu se despedir, eu quero te deixar aqui o brinde do Grupo Cristal, te passar aqui no estande da Tá bom, frente, muito obrigado. receber, e eu tenho um brinde especial para ti. Muito obrigado. Tu que é do Alegrete, Mas olha aí, e onde eu apitei a FIPAM, eu acredito que seja o cara especial para receber o livro de ouro das Copas do Mundo. muito obrigado. Muito obrigado. Ilustrado desde a Copa de 1930 no Uruguai, que eu visitei lá o estádio centenário da primeira Copa do Mundo. Tem até a Copa de 2018 aí, porque ela foi lançada em 2022. Muito obrigado. Para quem não sabe, o FIPAM é o Mundialito de Futebol Infantil. Riquelme, Neymar, Ronaldinho Sorinho, Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo passou por lá. Redondo. E eu também. Redondo. Bom, o Ronaldinho Gaúcho, para mim, das vezes que eu fui no IFIPAM, a memória Eu de apitei infância. jogo do Hendrick, do Palmeiras, às vezes que está no Real Madrid. A memória de infância que eu tenho do Ronaldinho Gaúcho, porque assim, são jogos de 30 minutos, né? Sim, é que o tempo reduzido, é E aí a sub-13, né? final é 45. Era, pelo menos. Sim. E aí foi Grêmio e Defensor para a final. E o Grêmio estava perdendo de 1-0 e o Ronaldinho Gaúcho fez um gol olímpico aos 44 do segundo tempo, com 13 anos. Meu Deus. Então, a casa foi o bruxo, né? É o bruxo. Não, o Ronaldinho, para mim, o maior que jogou bola. Eu ainda sou mais fã do Zidane, porque o Zidane me fez chorar e sorrir. Mas se a gente for falar de futebol, a gente vai muito longe. Outro podcast. Doutor, para encerrar a tua participação, antes da tua mensagem final, como tu vê o futuro do tratamento da obesidade no Brasil e como tu vai poder contribuir com isso? Eu vejo o futuro multidisciplinar, né? Antes de ter esse advento das medicações que tem no mercado hoje, se via com maus olhos a necessidade de usar alguma dessas medicações. Perdi minha cirurgia. Mas como eu falei anteriormente, a obesidade é uma doença crônica que tem tratamento, mas ela não tem cura. Então não quer dizer que no meio do caminho tu não vá precisar, mesmo estando, né, operado, de lançar a mão de alguma dessas medicações. O que tem que ser feito é acompanhamento médico adequado, acompanhamento com o seu cirurgião, com o seu endocrinologista, para ter acesso às medicações corretas. Se tu chegasse para um paciente que é paciente oncológico, tu vai precisar fazer químio e radioterapia e depois cirurgia, todo mundo aceita numa boa, porque é câncer. Agora, em relação à obesidade, isso é muito mal visto. Então, eu penso que para o futuro, nós vamos estar dialogando com muito mais intensidade, isso já é uma realidade, isso já faz parte do presente, mas no futuro isso vai ser sistemático. A questão da multidisciplinaridade do tratamento cirúrgico, mais as medicações que forem necessárias. Eu não tenho dúvida disso. Muito bom. Conscientização e força de vontade faz a diferença também para o paciente. Sem dúvida alguma. E principalmente os bons hábitos dentro de casa.
Nós temos que mudar essa realidade desses números que as crianças estão expostas. Criança obesa, com certeza vai ser um adulto que vai ter suas dificuldades de saúde. Não é bonitinho, é tão Não, gordinho, o bonitinho. gordinho da vovó acabou, isso não acabou. Se a vovó quiser ser saudável para o seu neto, ter um neto saudável, tem que fazer ele ter hábitos saudáveis também. Doutor, 20 mil pessoas vão passar no Health Meeting Brasil e eu quero que o senhor utilize essa câmera para te dar a mensagem final para o nosso público. Na verdade, assim, que eu queria deixar primeiro os parabéns para os organizadores desse evento, né? Fazer um grande meeting onde tu consegue trazer indústria, mesas de negociação, rodadas, né, de negociação, um network muito amplo que está se difundindo durante o evento aqui. Que bom que nós estamos tendo isso no Brasil, no Rio Grande do Sul, e que nós não percamos, né, a fórmula de fazer isso aí. Isso é uma necessidade que o segmento tem. Lidar com o sistema de saúde é sim uma grande negociação, e quando isso é muito bem estruturado, quando isso é muito bem conduzido, quem ganha é a ponta final, que são os pacientes. Então, parabéns à organização do Health Meeting, parabéns ao podcast de vocês. Obrigado. Que bom ter esse espaço para a gente poder, né, conversar e apresentar cada um, né, no seu segmento as suas opiniões, as suas verdades, né? E que bom que tem eventos desses no nosso país. Muito bom. Esse foi o doutor Juliano, e outra coisa, mais um que fala todos, essa é a unanimidade. Unanimidade. O foco é e sempre será o paciente. Isso aí eu já percebi desde a primeira entrevista aqui, que o foco é entregar um bom trabalho para vocês. Muito obrigado pela tua participação, esteja convidado para participar mais vezes, trazer todo o teu enriquecimento de conteúdo. E esse foi o nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor negócio. E outra coisa, sigam a gente nas redes sociais e acompanhem o nosso canal lá no YouTube, se inscrevam e compartilhem o vídeo com aquelas pessoas que você tem certeza que merecem entender um pouco mais sobre o tema. Eu te aguardo no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Valeu!